Olá, no Repórter Eco de hoje você vai saber como é possível descobrir a voz natural que cada pessoa tem, como se fosse uma impressão digital. Conheça também um novo programa de computador que ajuda a evitar a queda de árvores nas cidades. E ainda uma ideia criativa incentiva moradores de São Paulo a reciclar o lixo. O projeto Casa Soma oferece um programa de benefícios com alimentos para a comunidade em troca de resíduos. O IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, cria um software para monitorar a saúde de árvores em áreas urbanas. E a cantora e compositora Fernanda de Paula ensina técnicas de canto para resgatar a voz única que todo ser humano possui em potencial. Um programa de benefícios sociais e ambientais faz sucesso como projeto de reciclagem na Zona Sul de São Paulo. Moradores cadastrados trocam plástico, metal, vidro e papelão por alimentos não perecíveis ou cursos profissionalizantes. No bairro do Grajaú, na região sul da capital paulista, tem uma casinha diferente. Montada ao lado da principal avenida, ela é pequena, mas abriga uma ideia pioneira. Um programa de vantagens destinado a famílias de baixa renda. O desafio é engajar os moradores na solução de um problema atual, a geração de resíduos. Em apenas 3 meses, a Casa Soma já cadastrou perto de 250 famílias da vizinhança, como a do porteiro Fernando Alves. Ele pedala até aqui pela 3ª vez. Traz junto o filho Euran, de 7 anos, e na garupa, o material que separou em casa para a reciclagem. Natasha e Renato, catadores de uma cooperativa parceira do projeto, fazem o atendimento. Recebem, separam e pesam tudo: alumínio, papel, papelão, plástico e vidro. Quilos que passam a valer como moeda de troca. Os materiais entregues aqui se transformam em pontos que são acumulados neste cartão que cada família cadastrada recebe. É uma espécie de programa de fidelidade. Ao longo do tempo, os pontos acumulados poderão ser trocados por produtos de higiene pessoal, alimentos básicos, vagas em cursos profissionalizantes e até consultas com oftalmologistas. Antigamente, como nós não tínhamos nenhum incentivo, jogava tudo misturado no lixo, né? E hoje não só incentivo de trocar por alimento, mas contribui, né, para o bem-estar da nossa saúde, incentiva a criar as futuras gerações e também é um meio de a gente ajudar o nosso planeta, né? Cada resíduo tem uma pontuação específica. A tabela fixada na parede ajuda as pessoas a entenderem a matemática da troca. A maioria quer atingir os pontos necessários para conseguir itens da cesta básica. Eles ficam bem felizes, falam, nossa, isso aqui é uma bênção, tipo, foi uma coisa que veio pro bairro, tava precisando mesmo. Moradora na mesma rua, Dona Helenir já é uma frequentadora da Casa Soma. Toda semana traz as embalagens limpas que juntou em casa. O que a senhora já pegou aqui? Peguei arroz, peguei feijão, óleo, açúcar, assim, só coisa mesmo básico, né? Que eu levo lá para a igreja, né? Trocar por alimento é uma boa ideia, né? Nossa, é muito boa ideia. Olha, quem inventou isso aí tá de parabéns, filha. Todo o material recolhido na Casa Soma vai aumentar o volume de resíduos da Cooperativa de Catadores Seletivos do Parque Cocaia. A Cooperpac processa por mês cerca de 70 toneladas de recicláveis e gera renda para 25 famílias. O economista Clóvis de Santana trabalha com a cientista social e publicitária Cláudia Pires, que idealizou o programa de vantagens. Ele explica que o primeiro projeto piloto foi feito no Capão Redondo e é mais tímido. Agora a intenção é avançar. Nos próximos 2 anos, querem cadastrar 2.000 famílias na região e recolher cerca de 20 toneladas por mês no Grajaú. Também vão qualificar os cooperados em gestão dos resíduos. A ideia é fazer do material reciclável uma oportunidade de negócio.
Eles ficam conosco durante 2 anos. Nesses 2 anos nós damos uma capacitação para eles, para fortalecer as estratégias de controle financeiro e tudo mais, para que eles, depois de 2 anos, nós podemos sair e eles tocam o negócio sozinhos com as próprias pernas. O movimento renova a esperança da presidente da cooperativa, a Helena, em melhorar a renda e gerar novos empregos. Para ajudar a manutenção, né? E aumenta a produção, né? E ajudar a gente a fazer uma conscientização boa com o pessoal, né? Para continuar separando mais, para render mais material para a gente. Porque tem muita gente que procura de serviço e a gente não pode pegar por falta de material. Certo. A gente tendo a oportunidade de ter bastante material, a gente tem como pegar mais gente, né? Para trabalhar. Um programa de recompensa que pode mudar hábitos e gerar renda. Vamos tornar isso uma política pública. Nós já estamos conversando com a Prefeitura de Botucatu, de Salvador, para estar implementando isso, eles já querem isso como política pública de seus municípios. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Milhões de norte-americanos assistem ao eclipse solar total. Os Estados Unidos foram o único país do mundo onde o fenômeno raro foi observado. O último aconteceu há 100 anos. No dia 21 de agosto, à tarde, a Lua se posicionou de tal forma entre o Sol e a Terra que bloqueou a luz e chega ao nosso planeta. Nos outros países, entre eles o Brasil, o eclipse foi visto parcialmente. O próximo eclipse total do Sol será em julho de 2019. O desmatamento da floresta amazônica no território brasileiro cai 21%, depois de 5 anos de crescimento. É o que mostram os dados do Sistema do Amazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Mas a destruição ainda é grande. Em 12 meses, foi cortada uma área de floresta de 2.834 quilômetros quadrados, equivalente a 4 vezes o tamanho da cidade de Salvador. O governo Michel Temer acaba com a Reserva Nacional do Cobre e Associados entre o Pará e Amapá e libera a área protegida com mais de 4 milhões de hectares para exploração por mineradoras. A região é rica em ouro e outros minérios. Segundo o decreto, as leis de preservação ambiental serão respeitadas, mas ONGs ambientalistas, entre elas o WWF Brasil, alertam que a extinção da reserva, do tamanho do estado do Espírito Santo, colocará em risco os povos indígenas e a conservação da biodiversidade. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é válida a Lei de São Paulo, que proíbe o uso do amianto crisotila no estado. O STF também definiu que a lei federal que autoriza fabricar e vender a fibra mineral fere a Constituição. Mas a lei não foi declarada inconstitucional porque não houve um mínimo de votos necessários. Criou-se um vácuo jurídico, mas se algum estado brasileiro quiser aprovar o amianto, a regra deve ser derrubada na justiça. O amianto é cancerígeno e pode provocar problemas de pulmão, ovários e laringe. O Ministério de Justiça anula a portaria de 2015 que criava uma reserva guarani no Pico do Jaraguá, zona norte de São Paulo. A justificativa é que houve um erro administrativo. A terra indígena Jaraguá tem cerca de 700 pessoas, sendo que mais de 400 são crianças. E aguarde, porque tem mais. Um novo programa de computador monitore e evita a queda de árvores nas cidades. O Repórter Eco volta daqui a pouco.
queda de árvores é um dos principais problemas das grandes cidades brasileiras. O IPT, um dos maiores institutos de pesquisas do Brasil, criou um programa de computador capaz de avaliar a saúde da árvore e o risco dela cair. – 833 árvores caíram na cidade de São Paulo só em janeiro de 2017. 26 por dia. Mais de uma a cada hora. Uma tragédia urbana que ameaça vidas, destrói carros e casas e reduz ainda mais a já escassa área verde da maior cidade do país. Problema que também afeta outros municípios. Uma das ideias para mudar essa situação saiu do Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O IPT criou o Arbio, um software de monitoramento das árvores urbanas. Quando uma árvore cai, você visita essa árvore e observa quais foram as causas da queda. Ela rompeu no colo, que é a transição entre a raiz e o tronco, ou ela levantou a raiz? Ela chovia naquele momento da queda? Chovia durante muitos dias consecutivos? Ventava? Qual era o tamanho dessa árvore? Que espécie era? E aí você começa a ter um banco de dados com o desempenho das árvores na sua arborização e avalia-se melhor o planejamento, se deve ou não plantar aquela árvore que tem caído por tal motivo, em que localidade e assim por diante. O programa também tem condições de prever possíveis quedas antes que elas aconteçam. Para isso, os técnicos vão para as ruas com brocas, pregos, martelos, computadores e um olhar treinado para detectar problemas. Os técnicos são como médicos examinando um paciente. Depois, cada exemplar é medido: diâmetro e inclinação do tronco, altura e largura da copa. Aí começa a etapa de prospecção. Em tempo real, o programa cruza e analisa todos os dados. O resultado do primeiro equipamento, o penetrógrafo, é um gráfico de resistência. Tá melhor do que o outro. Ainda bem, tá boa. Essa broca, ela penetra na árvore e mede a resistência da madeira à penetração dela. Ou seja, quanto maior for essa resistência, mais sadia vai estar a árvore. Os resultados sobre a resistência interna do tronco orientam a próxima etapa do trabalho, a tomografia por impulso. Pregos são colocados ao redor da base do tronco. Esse prego, ele ultrapassa 1,5 cm, ou seja, ele ultrapassa a casca e atinge minimamente o lenho, que não causa dano também para a árvore. Em cada prego é conectado um sensor. A partir do momento que eu desferir os golpes com o martelo na árvore, ela vai emitir uma onda mecânica através do lenho que vai ser captado por todos os outros sensores. Então eu vou ter uma imagem daqui, aqui você tem um oco, aqui você está com a rachadura. Então esse equipamento ele consegue demonstrar para você, através dessas velocidades, onde você tem um possível problema. O resultado é uma imagem como essa. A cor azul indica uma área deteriorada do caule. O marrom é a parte sadia. A tomografia à direita pode ser feita em áreas complementares e gerar uma imagem em 3D do tronco. Depois, o próprio programa faz uma série de cálculos e simulações que projetam os riscos de cada uma das árvores que dividem espaço com as pessoas, as casas e os carros. Assim, quando houver a previsão de uma tempestade, por exemplo, a partir dos ventos que são esperados, é possível saber antes onde estará o perigo. Você coloca informações reais da árvore, aquilo que você coletou, e você avalia como que ela vai se comportar frente a essa velocidade de vento. Então, você tem um gráfico e esse gráfico vai te mostrar. Com 60 km por hora, essa árvore pode cair. Mauá, na Grande São Paulo, foi a primeira cidade a passar pela metodologia do Arbio. As 3.000 árvores que ficam nas ruas e avenidas do município foram analisadas pelos técnicos do IPT. O diagnóstico agora deve ser usado na elaboração do Plano Diretor de Arborização, que vai ajudar tanto os moradores quanto os funcionários da prefeitura a cuidarem melhor
de cada árvore. Esse bairro aqui tem muitas pessoas voluntárias, então eles ligam para nós, queremos plantar árvores. Não pode ser qualquer espécie, não pode ser em qualquer lugar. No momento, a arborização está deficitária e temos que saber quais árvores precisam ser manejadas, quais precisam ser substituídas, quais os locais potenciais para plantio. Então, a partir do plano diretor, a gente tem como orientar melhor o munícipe. Se você tem o diagnóstico, o levantamento de como estão suas árvores e o que elas precisam, você verifica que recursos que você precisa para o ano seguinte. Então, eu detectei que 150 árvores vão precisar de poda, eu detectei que eu tenho 300 oportunidades para novos plantios. Que plantas eu vou comprar, que mudas, de que espécies eu vou plantar. E você garante a verba necessária para a execução daquele trabalho. Então, assim, você administra muito melhor essa questão do dinheiro, né? Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Monte Roraima, um dos lugares mais belos e antigos da Terra. Esta montanha, sempre envolta pela névoa, tem cerca de 2.800 metros de altitude e mais de 2 bilhões de anos. É um marco do encontro da fronteira de 3 países. De um lado, a Venezuela, que tem 80% do monte. Do outro, a Guiana, com 15%. E o Brasil, que tem apenas 5% da área. O Monte Roraima teria inspirado o escritor britânico Conan Doyle a escrever em 1912 o famoso livro O Mundo Perdido, onde, segundo o romance de aventura, ainda existiriam animais pré-históricos. Fato, na verdade, distante da realidade, só possível em histórias de ficção. A montanha atrai a atenção de cientistas e de amantes da natureza. Possui paredões verticais e um platô de cerca de 90 quilômetros quadrados, com vegetação de floresta tropical de altitude. Aqui são encontradas cerca de 40 espécies de aves, que se adaptaram às condições geológicas e climáticas. Muitos animais e plantas, como as carnívoras, são endêmicos, ou seja, que só existem aqui e em nenhum outro canto do mundo. Monte Roraima, uma paisagem bela e única do nosso planeta. E você vai ver daqui a pouco. A cantora e compositora Fernanda de Paula ensina por meio do canto a descobrir a voz natural e única que cada pessoa tem. O Repórter Eco volta logo mais. A cantora e compositora Fernanda de Paula criou uma oficina de canto com técnicas que ensinam a buscar a voz natural que cada um tem. É como se fosse uma impressão digital. Lá vem a força, lá vem a magia que me incendeia o corpo de alegria. Cantora, psicóloga, compositora. Dessa mistura é feita Fernanda de Paula. Voz e corpo a serviço da musicalidade. Lá vem a voz de qualquer primavera. Depois de muito cantar e experimentar pela vida, Fernanda de Paula montou a oficina A Voz que Cura. A técnica e as aulas são baseadas num estudo científico feito no Japão, que demonstrou que as moléculas de água reagem aos sons. Vibrações harmônicas formam desenhos como mandalas. Já os sons agressivos, desafinados, geram figuras desequilibradas. Nosso corpo é formado pela sua maioria de água. Então, eu comecei a pensar
no tanto que é poderoso o emitir da voz, né? E o tanto que a gente pode acessar de energias, sabendo usar e descobrindo na voz uma forma de controlar, pelo menos um pouco, essas vibrações. A aula começa com um relaxamento e alongamento, mas de verdade, sem movimentos automáticos, ouvindo o próprio corpo. Perceba onde vocês se sentem melhor. E aí tentem não se preocupar muito com a beleza da dança, mas sim com a eficiência do movimento, do alongamento. Tem a tensão no músculo, tensão na voz, na mente, então, além do cantar, acho que tem um fator consciente de falar, putz, eu tava tenso por isso, e solta, sabe? Deixa aí. Depois, Fernanda propõe a redescoberta do respirar. É isso daqui. A gente sempre tem uma voz muito maior do que a gente imagina, só que a gente não consegue acessar. Então, se você começa a descobrir esses espaços internos, se você consegue acessar isso, você começa a se conectar com essa voz. Ecoou um canto forte na senzala, negro canta, negro dança, liberdade de valer. Eu sinto que em vários momentos eu desafino quando eu tô, porque é uma região nova, é um estudo, né, pra vida toda mesmo a voz, né? E acho que tá ligado com isso também, né, com essas áreas de medo, com esses bloqueios que a gente tem. Todo mundo vai emitir a mesma nota que eu cantar com A. Fernanda de Paula acredita que cantar é se abrir, porque o canto é a parte da música que mais nos expõe. Ele revela nossas emoções e nosso contato com o sagrado, seja ele qual sagrado for. Muitas vezes eu escuto cantos tecnicamente perfeitos que não me tocam e às vezes cantos com diversos probleminhas de técnica que são extremamente emocionantes e que tocam muito a gente. Eu acho que geralmente quando isso acontece, aquele canto que te tocou conseguiu acessar algo do sagrado que o outro não, que o outro ficou puramente no mental. Todo dia o sol levanta. Trazer a voz de lá de dentro e emitir com coragem, com amor, com confiança, isso é uma cura muito profunda. É mexer com a alma. É um encontro com uma coisa profunda, que é se expressar, que é trazer sentimentos, trazer as emoções, sabe? Então é um trabalho de cura mesmo. Para mim, que não canto e nunca tinha feito uma aula de canto, o que mais impressiona é sentir que a voz sai mesmo do corpo todo. Não como eu usava só a cabeça e o sistema respiratório. O que é isso, essa revolução? É essa conexão mais profunda que a gente pode ter, né, com o próprio corpo, né? A voz é corpo. No sertão, mãe que me criou. Através do seu corpo você manifesta essa voz, que é a sua impressão digital, é o som da sua alma, né? Quando a gente trabalha, que seja uma mínima coisinha em você, você está trabalhando o externo também. Se eu melhoro uma coisinha em mim, eu estou melhorando o mundo, porque é reflexo. O que eu vou refletir vai estar ali. Então, o trabalho que você faz por você é o trabalho que você faz pelo mundo. Pelo bastão de Xangô e o caxangá de Oxalá, filho Brasil, pede a bênção de mãe África. Eu, pelo bastão de Xangô e o caxangá de Oxalá, filho Brasil, pede a bênção de mãe África. E você pode rever as reportagens pela internet. Anote o nosso site, tvcultura.com.br/repórtereco. Também pelo youtube.com/repórtereco, TV Cultura, tudo junto. E não esqueça de curtir a página do programa no Facebook.
E a gente encerra hoje com o pensamento do economista de Bangladesh, Muhammad Yunus. Prêmio Nobel da Paz de 2006, ele ficou conhecido no mundo todo como o banqueiro dos pobres. Veja o que ele diz. Há 85 pessoas no mundo que têm mais da metade de toda a riqueza do planeta. Já a metade mais pobre da população mundial detém 1% desses recursos. Que mundo é esse? Repórter Eco, até o próximo programa.